E eu não conseguia entender, já que desde sempre nós seguíamos os mandamentos de Deus, nós esforçávamos para fazer o correto, porque a minha família tinha sido escolhida para passar por isso. Quando eu era jovem, meus pais sempre me ensinaram a orar e a ler as escrituras, porque eram coisas básicas, como um dever de casa, mas que todos os dias eu poderia me aproximar do Pai Celestial. E também com as minhas irmãs, nós sempre recebemos conselhos de que nós não deveríamos brigar, que nós tínhamos que ser amigas, que tínhamos que servir ao Senhor, que tínhamos que ajudar as pessoas quando estávamos fora de casa, ser um exemplo para os nossos amigos e sempre seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando eu soube que minha mãe estava grávida, eu fiquei animada e depois eu comecei a ficar com um pouco de ciúme, porque eu era bem novinha, mas à medida que a barriga dela foi crescendo, a ideia de ter mais uma irmã para mim era uma alegria. Então a gente conversava, eu sempre tocava na barriga dela, sentia ela chutar e eu sentia que ia ser mais uma amiga para mim. E ela nasceu um dia antes do meu aniversário. Então para mim aquilo foi um presente. Quando eu, Isabela e Ana Clara brincávamos, a gente brincava de boneca, a gente brincava de bolinha de sabão. Ela gostava muito de bolinha de sabão. Também a gente ia pra pracinha, então ela descia o escorrega, brincava na gangorra, de pique-pega, de corrida. Era mais uma bonequinha, mas que andava com a gente. Em dezembro, o meu tio ia se casar no Espírito Santo. Então minha família alugou uma van para que todo mundo pudesse ir no casamento dele. E nós saímos de casa de madrugada e nós dormimos e quando já tinha amanhecido, a gente parou para comer e eu lembro que a gente estava brincando com a Ana Clara, ela estava dando tchau para todo mundo, a gente estava conversando. E depois a gente voltou para a van e todo mundo estava acordado e eu lembro que eu estava olhando pela janela e via os carros vindo e que ia subir um morro. E eu lembro que em um momento estava vindo um caminhão e eu continuei olhando pela janela e do nada eu senti muito vidro nos meus olhos e muitas pessoas que estavam gritando e sei que a van parou e minha mãe estava gritando, minha filha, mas ainda não sabia o que tinha acontecido. E depois eu lembro que tinha uma ambulância e que a gente parou em um postinho que tinha ali perto. E eu lembro que tinham pessoas deitadas, mas que a minha irmã não estava ali com a gente, né? E eu lembro que era um quarto um pouco grande, tinha uma mesa no final e ela estava ali em cima. E eu pensei em levantar, em olhar, mas eu não olhei. Na verdade, eu não sabia o que era a morte, né? Até esse momento. Então, depois do que eu soube que tinha acontecido, algumas pessoas ficaram internadas e eu fui uma delas. E eu não conseguia ver fotos dela, para mim era muito difícil. E minha mãe também ficou muito mal, então depois que eu pude ver minha mãe, eu lembro que foi um momento muito que eu não conseguia entender muito. Então algumas pessoas voltaram pro Rio e enquanto outras ficaram internadas. E eu lembro que eu não entendia por que tinha acontecido isso. A última lembrança que eu tenho da minha irmã
ela dando tchau no posto. Quando eu voltei para casa, eu sentia um vazio. Eu sentia que faltava alguma coisa em casa. Era um clima muito triste. Eu sonhava às vezes que ela estava viva, mas na maioria das vezes nós estávamos tentando lidar com essa situação, mas era um lugar triste. Depois do acidente, eu sempre me perguntava o porquê tinha acontecido aquilo com a minha família e principalmente com a minha irmã. E eu não conseguia entender, já que desde sempre nós seguíamos os mandamentos de Deus, nós esforçávamos para fazer o correto, porque a minha família tinha sido escolhida para passar por isso. E eu lembro que por muitas vezes eu tinha essas dúvidas e às vezes até hoje eu pergunto o porquê de algumas coisas na minha vida. Mas eu sempre lembro do que minha mãe me ensinou naquele tempo. Ela me disse que eu nunca tenho que perguntar o porquê, e sim para quê. E que os momentos difíceis, eles servem para nos moldar. E o Senhor sempre quer nos ensinar alguma coisa com nossas situações da nossa vida. Minha mãe sempre foi um consolo e uma pessoa que eu sempre soube que eu podia contar e ser aconselhada. E ela sempre me ensinou que nós temos duas opções quando temos momentos difíceis. Ou se a gente desiste, se desespera, ou a gente pede ajuda do Senhor e confia nele. Então eu sempre aprendi que momentos difíceis acontecem para todos, mas a maneira que nós passamos, por isso nós escolhemos, se é sozinhos ou com a ajuda do Senhor. O fato de depois do acidente a minha família continuar indo para a igreja era algo que eu tinha dúvida, porque depois de tudo que nós passamos eu pensei que os meus pais iam escolher deixar de ir para a igreja, né, se rebelar, mas eu aprendi com eles de que nós não poderíamos deixar de ir para o lugar onde iria nos ajudar a sair desse buraco, dessa situação tão difícil. Então, ao continuarmos indo para a igreja, ao continuarmos aprendendo sobre os ensinamentos, nós tínhamos esperança de que essa dor ia durar por um tempo e de que eternamente nós íamos ser felizes como uma família eterna. À medida que eu fui crescendo, eu fui para as moças, onde é a organização das meninas de 12 a 18 anos da igreja, e eu continuei me esforçando sempre para fazer o correto, porque eu sabia que se eu fizesse essas coisas certas, eu iria estar bem, eu iria estar com a presença de Deus comigo e tendo consolo. Para mim, a experiência que eu tive quando eu era pequena me moldou em que caminho eu queria seguir o resto da minha vida. Se eu queria continuar tendo o consolo de Deus ou se eu ia sair da igreja. Então, ao decidir que eu ia continuar no caminho, durante todos esses anos eu continuei me esforçando para continuar aprendendo sobre Deus, sobre Cristo e trazer alegria para minha família. 10 anos depois do acidente, eu tinha 19 anos, que é a idade que as meninas podem ir para a missão, e eu recebi o meu chamado de que eu iria servir no Paraguai e na Argentina, na missão Argentina Posadas, e eu fiquei muito emocionada, porque eu não esperava ir aprender outro idioma, ir para um lugar tão distante. Mas para mim foi incrível a cultura, as pessoas que eu conheci, os milagres que eu vi durante a minha missão. Quando eu tinha 7 meses na missão, eu recebi minha nova companheira, a irmã Flowers, e nós juntas estávamos fazendo um caderno de Jesus Cristo e cortávamos imagens sobre ele e mostrávamos, e vi que as mãos dele sempre estavam estendidas. E me perguntei o porquê, e depois de um tempo nós sentimos que era porque as mãos dele sempre estão estendidas para nós. De que quando nós estamos bem, quando nós estamos tristes, ele sempre está lá esperando por nós. E que ele quer caminhar esse caminho da vida com a gente. Um dia eu estava com a minha companheira, a irmã Flowers, e nós voltamos para casa para fazer uma oração, para começar um jejum. E durante essa oração, no final da oração, ela pediu para que pudesse abençoar minha irmã,
a Ana Clara, que estava servindo do outro lado do véu como uma missionária. E quando ela terminou a oração, nós nos olhamos e eu estava um pouco surpresa, não entendi o porquê ela tinha dito isso. E eu perguntei, por que você falou isso? E ela me disse, eu não sei, eu senti que eu devia falar isso. E nós sentimos que com a gente, naquele quarto, nós não estávamos sozinhas, que a Ana Clara estava ali com a gente. E nós nos abraçamos muito emocionadas e muito agradecidas por essa experiência que tivemos de poder sentir ela conosco. Eu imagino no dia quando eu for por outro lado do véu e eu ver a minha irmã novamente, vai ser um sonho realizado. E pelas experiências que eu já tive na minha vida, eu sinto que ela não vai ser uma pessoa estranha. Eu vou reconhecê-la como a minha irmã e vou reconhecê-la que ela esteve ao meu lado todo esse tempo, durante toda a minha vida. Sempre foi para mim um privilégio poder ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para mim é uma alegria poder ter esse conhecimento e sentir que isso é verdade. Ao ir à igreja, ao estudar as minhas escrituras, ao orar, eu sinto que eu fortaleço a minha relação pessoal com o meu Salvador. E eu consigo ter forças para continuar aprendendo, para continuar seguindo, para continuar caminhando em direção a Ele. E que um dia eu vou voltar à presença dEle da maneira que Ele deseja,